Tem jogo. Tem jogo. Tem jogo. Tem jogo. Tem jogo? Tem jogo. Tem jogo. Tem jogo? Hoje tem jogo. Fala, feras! Estamos no ar com mais um episódio do Podcast Tem Jogo. E o episódio de hoje é um episódio muito especial para mim, porque a gente vai falar sobre carreira, a gente vai falar sobre uma das maiores empresas de bens em consumo do mundo, uma empresa que o produto eu particularmente gosto bastante, e o Zé que está aqui comigo gosta também, e que está abrindo processos de estágio e de trainee com uma pegada muito legal que a gente super admira e que foi uma demanda muito da galera que está escutando o podcast, que está seguindo a gente no Instagram, de falar mais sobre essa empresa. Mas antes de falar sobre a empresa, eu vou apresentar o meu parceiro, Zé Barreto, que está sempre comigo. Fala, Zé. Fala, feras. Fala, Pedrinho. E foi o que você já disse tudo aqui, né? Hoje a gente está empolgado, porque é uma marca que, particularmente, tanto eu quanto você, a gente gosta bastante. E eu espero que a gente consiga tirar muito proveito aí desse episódio. Pô, vai ser muito fera. E eu vou apresentar já essa pessoa aqui, pô, cara, eu conheci o cara na pandemia, o cara é muito, muito fera e eu admiro demais e eu agradeço já por estar aqui com a gente. Tô aqui com o Ian, meu parceiro. Ian, fala, fera. O Ian é parte do... Você conta, Ian, o que você faz? Eu não vou falar, eu não vou dar um spoiler da empresa, não. Fala aí, Ian, fala, fera. Fala, feras! Feliz demais de estar aqui com vocês. E é lógico que é impossível negar um convite desses, né? Deixa eu me apresentar rápido. Meu nome é Ian. Eu faço parte do RH da Heineken. Atualmente eu sou HRBP. Eu fico dentro da área de supply chain. E a partir do próximo ano estou indo para um novo desafio que a gente vai cuidar de cultura, de organização, desenvolvimento organizacional. E dentro da Heineken, além de estar dentro do RH como um todo, eu sou líder, junto com mais uma pessoa, a Camila, do grupo de diversidade, inclusão e diversidade voltado para a diversidade racial. E acho que quando a gente fala aí de processo seletivo, de carreira, e aí principalmente no momento que a gente está hoje, que muitas coisas estão mudando, é muito importante que a gente consiga ter essa interseccionalidade entre vários assuntos. Então, à medida que a gente for evoluindo aí, a gente vai trazer umas coisas bem legais aí para vocês. As feras do Tem Jogo, boa. Pô, sensacional, sensacional. E aí, Zé, você gosta de Heineken? Cara, eu gosto e não gosto pouco, hein? Mas eu queria ter uma aqui agora pra gente estar brindando e se a gente pudesse estar junto, né? Essa gravação está sendo feita cada um na sua casa, devidamente seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, mas se a gente pudesse estar junto, com certeza a gente estaria brindando aqui e fazendo um episódio muito melhor, mas já tá bom demais ter a presença do Ian com a gente. A gente brinda de longe. É isso. De brinda de longe, pô, isso aí. E, Ian, eu também gosto bastante do produto, consumo, mas a primeira pergunta que a gente sempre faz para as pessoas que vêm aqui é, cara, conta um pouco da sua história, sua carreira profissional. Você falou que tá na Heineken, mas como que é a sua história na Heineken, sua carreira como um todo, até como que você foi desde o início até chegar onde você está agora? Quem é o Ian Nunjara, né, que fala? Isso, exato. Eu vou tentar ser breve, porque ela é bem longuinha, mas eu sou do Rio de Janeiro, né, cara? E lá no Rio eu venho de origem muito pobre, então eu comecei a trabalhar com 12 anos. Eu até brinco quando eu entrei na Heineken que antes mesmo de trabalhar com cerveja ou refrigerante, enfim, trabalhar na área de bens de consumo, eu já vendia produtos de bens de consumo. Então eu vendia água, cerveja no sinal, e eu sempre tive um sonho de entrar e estar numa multinacional. Só que o fato de eu não ter muitas referências em casa fez com que em alguns momentos eu achasse que não ia rolar. E aí acabou que, enfim, eu fui ficando mais velho, fui para a faculdade. Eu, embora hoje esteja dentro de RH, né, durante a faculdade, eu fiz faculdade de Direito na UERJ, no Rio de Janeiro. Isso também é um ponto importante. Mas durante a faculdade eu me envolvi com várias coisas. Então, produzir eventos,
eu trabalhei como garçom, eu trabalhei como produtor. E aí, à medida que eu fui evoluindo os estágios dentro da faculdade, eu fui experimentando outras oportunidades, até que no fim, para eu me formar, eu acabei indo trabalhar na Ambev. Então, eu passei no processo seletivo de trainee da Ambev, e na Ambev eu passei um ano treinando, aí depois a gente é promovido, aí virei gerente lá dentro da Ambev. Foi uma carreira até relativamente rápido, e no final de 18 para 19 eu tive uma rápida passagem na Nestlé. Até brinco, né, que quem trabalha com cerveja, quem trabalha com pessoas, quem trabalha com entretenimento, com felicidade, você ir trabalhar com iogurte, nada contra a Nestlé, adorei, foi uma experiência muito boa, mas eu sou da cerveja, então tinha que voltar, né? Nesse inteirinho entre Nestlé e a Heineken, onde eu tô, eu passei um tempo morando fora, passei basicamente meio que estudando, meio que tirando um sabático, né? Ano passado viajando bastante, foi quando abriu o processo seletivo do Leadership Experience, que é o programa de treine da Heineken. Mas esse Leadership Experience que a gente chama, né, que é o programa de treine, ele é voltado para as pessoas que já são do mercado, ou seja, se formaram, já têm uma certa experiência, no mínimo 2 anos, e aí pode participar do processo seletivo, aplicar para poder ter uma certa velocidade, uma velocidade maior para galgar ali cargo de liderança, de coordenação, de gerente sênior. Então eu estava lá fora, eu apliquei, e uma vez que eu apliquei, eu fiquei muito feliz que eu acabei passando, e eu fiquei naquela, putz, volto, não volto, ainda tinha um tempo para ficar lá fora, e acabei voltando. E aí eu voltei por alguns motivos, né? Eu falei para vocês que eu comecei na Ambev, e quando eu comecei na Ambev, eu sou um cara que eu sou muito incomodado com as coisas. Então, o fato de eu perceber que algumas coisas, talvez na teoria, era diferente da prática, começou a me incomodar. Eu comecei a provocar o status quo. Uma dessas coisas, e aí conectando muito com uma das coisas que eu passo hoje na Heineken, né, que é o ponto da diversidade, eu olhava para o lado e falava, putz, como é que a gente pode transformar esse lugar, deixar esse lugar mais diverso, deixar esse lugar mais igual, tanto do ponto de vista racial quanto do ponto de vista de mulher. E aí acabei lá na Ambev criando um grupo, participando do grupo de diversidade. A rápida passagem que eu tive na Nestlé, embora sempre na área de vendas, tá? Eu não contei, mas eu, tanto na Ambev quanto na Nestlé, eu fui gerente de vendas, e depois na Nestlé eu fui Account Manager, que é gerente de grandes contas. E aí, quando eu vim para a Heineken, que eu tive a oportunidade de vir, eu fiz a migração de carreira. Então, eu já queria trabalhar com pessoas, eu já queria estar dentro do RH para tentar entender como é que funciona a cabeça, para tentar entender como é que a gente conseguiria fazer essa transformação. E aí, quando eu passei no processo seletivo, eu fui chamado, eu botei na minha cabeça que eu voltava, que eu sim queria trabalhar com cerveja, sim queria trabalhar com pessoas, mas pensando como é que a gente podia transformar a forma como a gente hoje olha, porque o primeiro contato hoje de um possível candidato com a empresa é o RH. Então, você entender um pouco de processo seletivo, entender como é que funciona o racional por trás, para tentar construir, para desconstruir, eu falei, putz, no RH, então é para ali que eu vou. Boa. Ian, só para tirar uma dúvida minha, a Heineken é o grupo FENSA aqui no Brasil, América Latina, não? São coisas diferentes? Não, são coisas diferentes. Hoje a gente tem a FENSA, que é a Coca-Cola, né? Tá. E aí a Coca-Cola, ela tem a distribuição da Heineken produto. Então, porque antes a gente só tinha o corporativo, a gente não distribuía. E em 2017, a Heineken, o grupo Heineken, acabou fazendo a compra da Brasil Kirin. E aí, uma vez que a gente fez a compra da Brasil Kirin, a gente acabou tendo poder de distribuição, porque a Kirin, que é a Skin Cariol, ele já tem toda a distribuição. Exatamente, já tem toda a logística. E aí, a Coca, até então, ela que fazia, na verdade, ainda continua fazendo a distribuição da Heineken por contrato. Eles acabam distribuindo o produto Heineken até 2022, e o grupo Heineken faz a gestão de todas as outras nossas marcas, que a gente tem Eisenbahn, a gente tem Devassa, a gente tem Skin, a gente tem refrigerante, que é o Fizz, a gente tem a água Skin, enfim, a gente tem vários outros produtos que a gente hoje não só produz, não só faz a gestão, mas a gente também distribui. E aí, obviamente, nos próximos anos, com
o contrato da Coca-Cola, esse contrato que a Coca-Cola tem de distribuir o produto Heineken encerrando, a gente vai incorporar o produto e vai passar a distribuir também o produto Heineken. A Amstel também, né? Amstel também. A Amstel, Heineken, que são os produtos que a Coca acaba distribuindo. Beleza. Bom demais, cara. E é muito louco, né? Eu adoro esse mercado. E eu trabalhei, fiz estágio na Coca-Cola também, quando eu tinha 19 anos. E, pô, acho que em algum momento esse mercado vai me pegar de novo. Mas o que eu queria saber, cara, é um pouco... Você falou um pouco do negócio, Heineken. E eu queria saber um pouco sobre a cultura da Heineken. Como que é trabalhar hoje na Heineken? Como é a cultura da empresa? A gente vê muito lá na página, eu vi que vocês têm uma série de valores voltados para a liderança, questionar o status quo, ousadia. Como que isso se traduz e como que você entende isso dentro da empresa? Eu vou ser bem honesto com você, eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu estou dentro do negócio, né? Então, talvez estou até um pouco, o cara tá dentro, meio corporativista, mas é legal e é diferente. É diferente por quê? Porque hoje, quando você está dentro de qualquer negócio, um dos principais pilares, uma das principais forças é a gente pensar como é que a gente vai conseguir trabalhar para entregar o resultado. Obviamente, a gente está dentro de uma empresa que visa o resultado, mas o resultado para a gente não é o fim. Por que eu estou falando que não é o fim? Porque junto com o resultado tem um fator que a gente preza muito aqui, que são as pessoas. E quando eu falo que são as pessoas, eu não estou falando da boca para fora. De verdade, eu não estou falando da boca para fora. Aqui a gente tem uma preocupação muito genuína com como o nosso colaborador vai estar. Isso está dentro da cultura. Isso não é Heineken Brasil, isso não é Heineken México, não é Heineken Estados Unidos. Isso está dentro da cultura da Heineken global. Isso veio lá desde da família Heineken, que hoje, só fazendo um parênteses, tá? A Heineken, embora seja um grupo, ela ainda não deixa de ser uma empresa familiar, tá? Porque hoje a família Heineken, eles continuam colocando o dedo, eles interferem, inclusive na forma como a Heineken ela vai se posicionar no mundo inteiro, porque eles prezam muito pelo nome e por como foi construído lá atrás. Então eles batem isso muito forte e isso acaba impactando na forma como a gente vai olhar, porque hoje, por exemplo, se vocês entrarem no site, vocês vão ver lá, a gente tem os nossos valores, né? Isso é muito forte, que é protagonismo, respeito, qualidade, paixão e diversão. Então, esses 5 valores a gente leva muito, 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 muito em prática. E um dos principais que cada um tem um valor que gosta, né? Mas um dos principais, que é o que eu considero que para mim é o diferencial e ele acaba circulando todos os outros 4, para mim é o respeito. Então, quando a gente fala de valor respeito, isso está dentro da cultura da Heineken, isso é muito levado a sério. E aí, para a gente falar de respeito, a gente tem que falar de pessoas. Então, obviamente, a gente está dentro de uma estrutura que visa, assim, o resultado. A gente tem os nossos comportamentos, principalmente quando a gente fala de expectativa de liderança, que a gente não olha só o que a pessoa vai entregar, mas o como ela vai entregar. A gente bate muito nisso. Isso está dentro do valor respeito. Então, assim, vou entregar um puta resultado? Vou entregar um resultado legal. Você sou um cara que atua em high performance? Sou. Mas beleza, como você está entregando isso? Porque se você estiver entregando da maneira errada, se você estiver passando por cima de todo mundo, simplesmente para entregar o resultado, cara, aqui não funciona. Isso é muito legal, porque a gente consegue conectar um pouco dessa cultura talvez a forma ou mindset da nossa geração e da geração que está vindo aí. Por quê? Porque hoje a pessoa que vai escolher trabalhar, ela não vai simplesmente escolher uma empresa porque, eu quero trabalhar nessa empresa simplesmente para ficar milionário. Obviamente o dinheiro é importante, sim, mas como é que você consegue fazer ter o balanço entre a sua vida, você ganhar dinheiro e você poder fazer todas as outras coisas. Então, assim, quando a gente fala de respeito, quando a gente fala dos nossos valores, quando a gente fala de colocar as pessoas em primeiro lugar, isso aqui a gente leva muito a sério. E aí, obviamente, com tudo isso, a gente olha assim para resultado, mas a gente faz esse 50%. Pessoas, respeito, resultado. Muito bom. Mas eu acho que eu falando assim como minha experiência e eu me formei em marketing, a gente sempre, por exemplo, usava os cases da Heineken. Então, eu acho que já é uma marca muito amada pelas pessoas
pela imagem que ela passa, né, para o consumidor. Então, cara, sempre quando vai chegando a época de Champions, a Heineken sempre faz aquelas campanhas super legais e criativas. Agora tá fazendo também, eu vi nos últimos anos com a Fórmula 1 também, tá fazendo umas campanhas muito loucas. E aí, eu acho que isso também chama muita atenção do público, pelo menos eu que fiz publicidade, o pessoal lá, os professores, trazem esses cases e aí chama a atenção dos jovens que estão ali e fala, putz, essa marca é da hora, essa campanha é da hora. Eu acho que lá dentro deve ser tão bom quanto mostra na TV. E aí eu queria saber se é isso mesmo, se lá é esse mundo de mágica que o pessoal vê aqui do lado de fora, do outro lado da telinha. Cara, eu vou te falar, eu tava trocando uma ideia com uma amiga mais cedo e a gente tava falando exatamente isso. Como você trabalhar dentro... A Heineken, quando você olha para o produto, você tomar uma Heineken você tomar uma experiência. Você não é simplesmente você tomar uma cerveja. Você pega a verdinha desde da garrafa verde, desde de você estar com ela na mão. Cara, é aspiracional você tomar uma Heineken. E a gente tenta, quando a gente olha para o nosso time de marketing, né, a gente vê que eles passam isso para o nosso produto, para a nossa marca. E o mais louco é que quando você olha para dentro para entender como é que tudo isso se forma, tudo isso se constrói, quem são as pessoas, como essas decisões são tomadas, como é que isso é criado, o mesmo amor que você enxerga do produto para fora é para dentro. Então, a galera tem espaço para pirar, brother, de verdade, para pirar. E aí, para pirar no sentido de fazer com que o consumidor sinta a experiência que o nosso criador, na hora de criar a campanha, sente na hora que está fazendo, transformando. Isso é muito maneiro. A galera vibra mesmo, a galera vive isso. E aí, já puxando um gancho, teve uns anos atrás, aí eu não vou lembrar qual que ano que foi uma campanha para levar os brasileiros aqui para irem assistir a Champions, né? E aí, no final, teve um turning point absurdo assim da campanha, porque eles levaram as mulheres e deixaram os caras em casa assistindo. E recentemente, acho que foi esse ano passado, eu vi uma campanha também que é sempre um casal que tá num bar e aí chega o cara com o garçom, né, com uma Heineken e um drink. E o cara sempre entregava a Heineken pro cara e o drink pra mulher. E era o inverso. Ali o casal trocava. E eu acho que é muito legal a campanha, as iniciativas de quebra de paradigmas e dessa masculinidade tóxica. E aí eu queria saber se isso internamente também tá tendo essa mudança. Você falou que quando você entrou, começou esse movimento de diversidade e inclusão. Como que tá isso lá dentro? É uma cultura que já tá bem implementada? Todo mundo lá dentro tem essa consciência ou ainda tá em processo de crescimento? A gente está em processo de crescimento. Eu não vou dizer que todo mundo tem 100% consciência, até porque são pessoas diferentes, com backgrounds diferentes, com formações diferentes e cada um acaba tendo seu tempo, mas você tocou num ponto importante, né? Porque hoje a gente, enquanto grupo Heineken, e outras empresas também, tá? Empresas grandes como a Heineken acabam sendo, às vezes, ferramenta para você transformar a sua realidade. Quando a gente faz uma campanha dessa, com dois casais sentados à mesa, e ao invés de dar cerveja pro homem, você dá para a mulher, você está mostrando que a cerveja, é para todo mundo, 2, que a gente consegue com a nossa marca, sendo que nós somos, desconstruir um pouco do que a sociedade constrói, uma sociedade amplamente machista, e como você falou, né, com essa masculinidade tóxica. De outro lado, a gente consegue também olhar para um cenário que a gente vive e a gente não tem só essas campanhas, né? A gente tem campanhas também de consumo consciente e de mostrar que sim, você pode tomar uma cerveja, mas como é que você toma uma cerveja e você volta tranquilo para casa? Você não precisa tomar 2, 3, 4 cervejas. Isso é muito legal porque a gente leva isso muito a sério, a gente traz isso muito para o interno e para a gente ser os emissores dessa informação por externo, porque a gente prefere vender 8 cervejas para 8 pessoas do que 8 cervejas para uma pessoa, porque no final a gente a gente fala assim de consumo consciente, a gente fala muito de responsabilidade, a gente fala muito de responsabilidade social, e aí a mudança que a gente está caminhando para fazer cada vez mais é como é que a gente acaba usando a nossa marca para tentar impactar cada vez mais o fora e de fato
transformar a sociedade de forma positiva. E aí a gente conecta essa forma positiva com a frente da diversidade. Hoje, dificilmente a gente vai conseguir atrair os melhores talentos se as pessoas não se sentirem confortáveis para trabalhar. E aí, independente se é homem, mulher, LGBT, PCD, quando a gente fala de um ambiente de trabalho tranquilo, principalmente num contexto que a gente está falando muito de saúde mental, a gente precisa preparar esse ambiente. E aí você trazer um tema de diversidade é você voltar lá naquele valorzinho que eu falei lá atrás, que é o valor respeito. Você voltar no tema de diversidade é você abrir espaço para você conversar cada vez mais, você trazer o respeito para o jogo e você aceitar todas as pessoas como elas são, porque pessoas trabalhando mais felizes, sem sombra de dúvidas, elas vão performar muito melhor. Imagina você num cenário que você seja uma pessoa com deficiência e você poder entrar dentro de uma estrutura que te oferece estrutura para você conseguir ter a sua acessibilidade e mais do que isso, né? Você se sente mentalmente confortável para trabalhar. Cara, você vai entregar os melhores resultados do mundo. Então, assim, é importante sim que a gente olhe pro nosso contexto enquanto marca e como a gente consegue servir como espelho para a sociedade, mas também servir como um polo de atração para que as pessoas venham trabalhar aqui. Mas também como é que a gente se organiza dentro de casa, que é isso que a gente está fazendo. Por isso que eu falei que não é todo mundo que tem essa consciência, mas todo mundo está se colocando na consciência para tentar se transformar. Cada um tem esse momento. Mas como é que a gente se coloca numa posição a ponto de construir frentes de, às vezes, até dar uma repaginada na nossa marca para atrair os melhores talentos, que é um pouco do que a gente está fazendo. Então, assim, a gente, enquanto RH, e aí eu, enquanto líder do grupo de diversidade, estando dentro do RH e as outras áreas da Heineken como um todo, a gente acaba tendo uma parceria muito forte com a área de Employer Brand, que é ela que constrói a nossa marca para fora. Por quê? Porque a gente tem que construir nossa marca para o Ian, para o Pedro, para o João, para a Joana, para todos, porque aqui é um espaço que tem que ser para todos. Cara, sensacional. Sensacional. E eu acho que isso é um impacto muito positivo na sociedade, né? Quando as empresas tomam para si isso, além do só o que aparentemente é conveniente, nos momentos que são convenientes, né? Mas isso faz parte da cultura mesmo da empresa e você falando, transmitir isso através das campanhas, também é transmitido isso e acaba que no final você está fazendo bem para todo mundo. E eu já queria... E aí tem um ponto legal. Pode falar. Sem querer te cortar, a gente tem dentro da Heineken um ponto que, quando eu entrei, eu confesso para você que eu não entendi, tá? Como é que a gente se organiza internamente para que a gente organiza o externo. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem várias campanhas, quando a gente fala de consumo consciente, por exemplo, que a gente não sai divulgando a torto e direito, porque a gente não quer simplesmente ter a visibilidade daquilo. Putz, a Heineken vai ganhar um prêmio porque trabalha muito a forma de consumo responsável. Não. A gente continua com os nossos projetos, a gente continua trabalhando internamente para que, de fato, a gente tenha... que as nossas ações sejam perenes e, uma vez que a gente ter certeza, a gente trabalha muito aqui no médio prazo, que o nosso médio prazo, que o nosso longo prazo está construído, beleza, agora vamos pegar isso e vamos mostrar para fora. Antes disso, dificilmente você vai ver algum projeto que a Heineken vai fazer simplesmente pela visibilidade. E a mesma coisa é quando a gente fala de diversidade. Quando eu entrei, eu tive uma certa dificuldade, porque eu olhei e falei, caralho, a gente tem um grupo, a gente tem um RH, a gente tem a nossa área de marketing que é muito forte, porque, por exemplo, quando a gente olha para a Mistel tem uma frente muito grande com a frente LGBT, a gente tem a Devassa em Salvador, que tem uma frente muito grande com as questões raciais, mas a gente não divulga amplamente. Por quê? Porque a gente está arrumando a nossa casa. E aí, a partir do momento que a gente tiver certeza que está tudo, pelo menos caminhando, e que a gente vai enxergar impactos no médio prazo, possivelmente vocês vão ouvir falar muito mais do que vocês já estão ouvindo falar hoje. Sensacional. O Zé está fazendo uma cara de espantado aqui, eu tô também, e é muito, muito legal fazer isso. E é muito legal saber que não é só pela visibilidade, mas é realmente uma estruturação da companhia como um todo. E até puxando já um pouco mais desse assunto, recentemente a gente fez o lançamento do nosso curso Categoria de Base, e um dos nossos alunos é PCD. E ele fez uma pergunta. Ele perguntou para mim se podia fazer uma pergunta para você, e aí eu te pergunto se eu posso fazer a pergunta dele. Claro.
E ele falou, cara, ele tá participando, né, dos processos seletivos e ele mandou lá no grupo, tipo, pra mim acho que foi uma das melhores reações que eu vi, assim, durante o curso todo. Ele falou, pô, ele tinha acabado de sair da dinâmica, ele falou, gente, 80% da dinâmica da Heineken tinham pessoas que eram deficientes auditivas iguais a mim. E isso foi animal. Ele falou, cara, eu nunca tinha feito uma dinâmica assim. E aí a pergunta que ele fez foi por que isso aconteceu, se foi algo que realmente faz parte da cultura da Heineken ou foi coincidência, e como que faz parte como é o processo do PCD hoje dentro da Heineken, quais são os benefícios que vocês têm de fazer essa inclusão de uma forma tão boa como vocês estão falando, né? Bom, assim, se você me perguntar se a gente teve intenção de fazer da forma que foi, é óbvio que eu vou dizer que sim, foi intencional. Por que foi intencional? Porque a gente tem que colocar intenção nas coisas que a gente faz. Se a gente quer, de fato, ter um ambiente mais inclusivo, a gente tem que fazer com intenção. Então, assim como ele se sentiu mega confortável, e fico muito feliz em saber que dentro do processo seletivo ele pôde perceber que ele estava sendo 100% ou quase 100% incluído, isso deixa a gente muito feliz, que a gente fez intencionalmente para que seja confortável para ele. Quando a gente olha para o nosso processo seletivo, a gente tem várias etapas. E aí, esse ano especificamente, muito por conta da pandemia, não foi como ano passado foi, por exemplo, que foi físico ali, da gente ver a pessoa. Então, a gente teve um desafio muito grande para trabalhar duas coisas, né? Como é que a gente vai ter um processo seletivo diverso? E por que eu digo diverso? Porque a gente precisa, assim, ter pessoas diferentes para trazer resultados diferentes. Mas também como é que a gente vai conectar o nosso processo seletivo no momento que não necessariamente a gente consegue ter todo mundo pessoalmente, fisicamente olhando. Então, assim, a gente teve que adaptar toda a nossa estrutura para fazer 100% online, como outras empresas estão fazendo, mas a nossa preocupação ali foi garantir que todo mundo ficasse confortável online. E eu acho que esse é o ponto. Então, nos bastidores, várias pessoas entravam em contato com a gente e a gente se colocava à mega disposição para poder tirar dúvida, para poder ajudar, inclusive para usar o nosso TI para poder ajudar na própria conexão da pessoa, porque a gente sabe que a gente tem pessoas do Brasil inteiro e não necessariamente a velocidade da internet da pessoa que está no Rio de Janeiro é a velocidade da internet minha aqui em São Paulo. Então, assim, a gente se preocupou com os mínimos detalhes, porque não é só a gente trazer diversidade de raça, de PCD, a gente tem que entender também que as pessoas têm, às vezes, diferenças também econômicas. E diferenças econômicas acabam impactando até na velocidade da internet que você vai ter. Então, como é que a gente consegue tentar ao máximo garantir que todo mundo vai participar? Você tinha feito uma outra pergunta no meio do caminho. A outra quais são os benefícios hoje, como que você colhe frutos dentro da Heineken de ter essa diversidade e mais profundamente no PCD? Hoje, honestamente, se eu falar para você que eu consigo mensurar hoje, eu estaria mentindo. Hoje a gente não consegue mensurar, porque de fato foi o primeiro programa que a gente fez 100% voltado para garantir que a gente tenha diversidade no geral. Então, eu tenho certeza que daqui para frente, já para o ano de 2021, a gente vai ter resultados mais sólidos. Mas, assim, só de ver que a gente conseguiu, no curto espaço de tempo, construir e dentro de um cenário que a gente está, a gente já fica muito feliz. E pode ter certeza que a gente está fazendo o máximo para garantir que as pessoas não só fiquem confortáveis no processo seletivo, mas também que elas venham para cá, para trabalhar aqui e que elas se sintam confortáveis aqui. Porque a gente está criando um ambiente para se tornar atrativo, mas quando vocês vierem para cá, vocês vão ver que a gente está criando um ambiente muito mais animal para você se sentir foda trabalhando aqui. Oh, bem demais, o Leandro Rubio, o nome dele, Leandro, com certeza você vai escutar o episódio aqui, cara, sabe que vai ser fera, se tudo der certo, você vai estar num lugar muito fera. Aproveitando esse gancho aí que o Pedro falou e você comentando um pouco sobre o recrutamento, eu sei que acho que tá rolando ainda o processo de trainee de estágio, né? O que você tem para dizer para os nossos ouvintes, aqui, os jovens que estão ouvindo aqui agora? Você falou um pouco dos valores da Heineken, mas o que vocês buscam nesses candidatos? O que será que eles têm que ter diferente? O que você está buscando neles para conseguir se destacar num processo seletivo dentro da Heineken? Hoje a gente está
com o processo seletivo de estágio aberto e recentemente a gente encerrou o processo de trainee, né, que é o nosso Leadership Experience. Mas independente disso, tá, gente, eu sempre bato nessa tecla. Temos o processo de estágio, temos o programa de estágio, temos o programa de trainee, mas não se esqueçam, gente, temos muitas vagas pontuais. Então, assim, entrem no nosso site, apliquem para as nossas vagas, procurem as pessoas que trabalham na Heineken, no LinkedIn, perturbem a gente, perguntem a gente, porque a gente tem muita vaga. Em relação à pergunta do que a gente espera de um candidato, a gente espera um candidato verdadeiro. A gente fala muito da pessoa poder trabalhar sendo quem ela é, e parece que é falácia, parece que clichê, né? Clichê, que é discurso construído, mas eu vou te falar, não é. Obviamente, dentro de uma companhia que tem 13 mil colaboradores, nem todo mundo consegue ser igual. Mas assim, quando a gente olha para a cultura, a gente quer, olhando para a cultura, que a pessoa venha trabalhar aqui e que de fato ela possa ser quem ela é. E a gente está trabalhando para conseguir tornar esse ambiente propício para que a pessoa possa ser quem de fato ela é. Do outro lado, quando a gente olha para a pessoa que a gente está recrutando, e aí já vou entrar aqui na seara do processo seletivo, é muito importante, e aí do meu ponto de vista, que à medida que a pessoa, principalmente na dinâmica ou na entrevista ali no individual, que a pessoa demonstre muito que ela quer estar aqui. Aí você vai falar, putz, cara, como é que eu vou demonstrar muito que eu quero estar aqui? Porque a pessoa do lado também pode estar demonstrando. Eu acho que a gente está num contexto de mundo que a gente tem muito material para poder construir um storytelling legal. Eu acho que todo mundo tem sua história para conseguir construir um storytelling legal. Então é muito importante que, para que você mostre de fato, coloque energia, mostre quem você é a ponto do seu interlocutor, no caso, seu entrevistador, o RH ou a área que for, perceber, você colocar muita energia nisso, mostrar muito o que você quer, é muito importante. E para isso, eu acho que vale muito a pena você conhecer a sua história, né? Eu acho que você fazer um processo de autoconhecimento, e o processo de autoconhecimento é tipo, cara, escreve sua história. E escrever sua história não é só contar, tipo, meu nome é Ian, eu fiz 2 intercâmbios, eu estudei numa boa faculdade, falo inglês e sou engenheiro, sei lá. Não, cara, eu acho que essa história que eu contei para você, todo mundo vai contar. Mas como é que você acha o diferencial dentro da sua história? Porque não necessariamente você ter estudado ou numa PUC ou numa UERJ como eu estudei, vai dizer que eu sou o melhor profissional. Às vezes, a tua história de vida, a bagagem que você tem, a trajetória que você tem, vai mostrar muito mais quem você é do que propriamente dito a sua faculdade. Então, assim, é muito importante você analisar seu delta, né? O delta é de onde você veio, onde você está e onde você pretende chegar. E como é que você, olhando para o seu delta, você consegue construir um storytelling, olhando para a sua trajetória, olhando para a sua história, para você poder contar e o teu interlocutor perceber que dentro da sua história você tem aquele diferencial que a gente precisa. E o diferencial não é falar, putz, eu sou resiliente. Às vezes, na forma como você conta a sua história, como você vende a sua história, como você se coloca ali, o interlocutor fala, putz, o RH fala, o entrevistador fala, putz, esse cara tem uma habilidade. E aí a habilidade, sendo bem honesta, que é aí voltando lá ao que a gente procura, que eu falei, é verdade, mas na pessoa, a gente procura a verdade sim, mas a gente procura também uma pessoa que dê match com a cultura, né? E aí, dar match com a cultura é olhar lá os nossos 5 valores e falar, putz, eu me conecto com esses valores. Olhar lá os nossos comportamentos e falar, putz, eu me conecto com esses comportamentos. Porque aqui a gente não está procurando capacidade técnica. A gente não está procurando o cara que tem, putz, o maior conhecimento, o cara que é fodão, que tirava 10 na faculdade. A gente está procurando aqui pessoas, porque assim, aqui a gente ensina, a técnica a gente ensina. A gente tem aqui uma plataforma interna que a gente chama de Universidade Heineken. E dentro dessa nossa Universidade Heineken, a gente tem mais de 5 mil cursos. A gente tem treinamentos diários. Então, assim, a técnica a gente ensina. Então, como é que você se prepara para estar aqui pensando na pessoa que você quer ser aqui dentro da companhia? E aí, através da companhia, através da Heineken, você sim vai trabalhar muito, vai entregar os seus melhores resultados, vai olhar para o seu work-life balance, né, para a sua qualidade de vida, mas também para entender como é que você vai conectar tudo isso com a companhia. Cara, e isso é muito, muito fera, porque, primeiro, a gente está falando aqui, acho que enquanto você estava falando, eu fui tentando pegar as principais palavras, e você falou de autoconhecimento, você falou de storytelling, e você falou de soft skills. E
a grande maioria das pessoas que entram no perfil da Tem Jogo hoje estão muito preocupadas em hard skills. Então, saber se, qual é o meu nível de inglês? Eu tenho Excel avançado, eu sei programar em Java e em C+, sabe? Não é isso. E você falar isso aqui, a gente fala isso muito no conteúdo, mas você falar isso aqui mostra que realmente o que importa é a sua história. E a sua história dando match com a empresa, depois você aprende o resto, que é o que você está falando aí. Tem uma universidade com 5 mil cursos. A galera vai aprender, mas a cultura não se aprende, né? A cultura não se ensina. Cara, a cultura não se ensina. E por que eu bato muito nessa tecla, né? De você trabalhar num processo de autoconhecimento muito grande, e esse vai ser seu diferencial. Esse vai ser seu diferencial. Porque eu repito, você trabalhar nos seus hard skills para ter um Excel avançado e falar um inglês de Londres, etc, ter uma ótima faculdade, o seu concorrente tem a mesma coisa que você. O seu concorrente tem o inglês, tem uma faculdade boa, tem o Excel avançado, o seu concorrente tem. Então, assim, dentro de um contexto que a gente precisa se diferenciar cada vez mais, a gente entender a sua trajetória, quem é você, quem é a pessoa, vai ser o diferencial dentro do seu processo seletivo. Por isso que é muito importante você voltar e se conhecer. E quando a gente fala de soft skills, gente, de verdade, uma das frentes que a gente tem olhado bastante e falado bastante, acaba impactando no que a gente fala de saúde mental, né? É uma coisa chamada inteligência emocional. Então, quando você parar para analisar a sua história, quantos percalços, independente da sua posição econômica, social, se você é homem, se você é mulher, cada um dentro da sua história tem uma história linda de superação para contar. Cada um tem. Acredita. Imagina o que você passou para superar aquele momento difícil e você conseguiu. Cara, agora imagina que lindo você pegar isso, você construir isso, colocar dentro do seu pitch e trazer isso talvez para um case, e você conseguir demonstrar isso. A gente vai conseguir captar ali, por exemplo, que você pode ser talvez uma pessoa que tenha uma fácil resolução de problema, não sei, enfim. Tem várias formas de a gente captar habilidades que não necessariamente é só mostrando se você é um bom engenheiro, se você fala um bom inglês, ou se você fez uma ótima faculdade. Várias formas. É bizarro, né? Às vezes eu falo com o pessoal brincando, né? Porque aqui em São Paulo, pelo menos eu falo aqui pelo pessoal que eu conheço, né? A gente é muito bitolado nisso. E aí, às vezes as pessoas vão se conhecer, elas perguntam assim, o que você faz? E a pessoa já fala. Se a pessoa está estudando, fala, eu faço faculdade de engenharia, ou não, eu sou, sei lá, engenheiro do tal lugar. E aí, cara, é um absurdo, né? Porque o que você estuda ou com o que você trabalha não te define. E às vezes as pessoas esquecem a essência própria delas. Tipo, eu sou filho do fulano e do fulano, e esse aqui é meu background, né? É muito louco isso. E aí eu queria entender, depois que tem todo esse processo seletivo, como é feito o acompanhamento desses estagiários, desses trainees com os gestores. Existe uma cultura de feedback progressivo? Tem uma periodicidade com isso? Vocês vão acompanhando? Como que é feito? Aqui a gente chama o feedback de one-to-one, né? Que é o momento ali de você com o seu gestor, ou os one-to-ones que a gente fala sem necessariamente serem formais. São os informais que vamos tomar um café? Vamos. E é diário, cara. É diário. E você percebe muito quando você recebe um feedback, não necessariamente dentro de um one-to-one, e como você consegue aplicar ali as questões na prática. Então, por exemplo, tem dentro do nosso processo de estágio, uma vez que você entra, você mensalmente você vai ter um acompanhamento junto com o seu gestor. Além disso, você vai ter o seu projeto. Todos os estagiários têm um projeto. A área de talent, ela faz esse acompanhamento com os estagiários para entender como é que está a evolução, se está se adaptando, se precisa trocar. A gente recentemente fez uma troca de uma estagiária, que ela entrou numa área, ela não se adaptou, e a gente simplesmente não vai cuidar, não se adaptou, a gente vai te ligar. Não, vamos entender o porquê que não está se adaptando, o que a gente pode fazer, qual o tamanho também da nossa culpa, né? Porque é papel nosso também, enquanto companhia, enquanto gestores, trabalhar para que a gente tenha esse desenvolvimento. Porque eu volto a falar, a gente está olhando para a pessoa. Então, se a gente está olhando para a pessoa, como é que a gente consegue olhar para essa pessoa e garantir que, se ele não está bem, por que ele não está bem? Às vezes está com um problema em casa. Às vezes está morando longe e é difícil chegar. Às vezes simplesmente está desestimulado com a área. Como é que a gente consegue
fazer para a gente adaptar. Da mesma forma, o programa de trainee. Programa de trainee, você entra, você tem todo esse acompanhamento com o seu gestor, com o RH, na área que você está treinando, e no paralelo a gente também tem um treinamento que são as mentorias, e são as mentorias com os diretores. Então esse programa ele é muito robusto mesmo, ele é intenso, a ponto de você dentro de todas as ferramentas que a companhia te dá, e também, porque isso é muito importante, tá? Que é um dos nossos valores. Você trabalhando muito o seu protagonismo, lembra, um dos nossos valores é o protagonismo. Então, assim, como é que você vai pegar tudo que a companhia está te dando e você vai botar a sua pitada de protagonismo para fazer, talvez, você ter uma carreira um pouco mais acelerada, ou dentro do que você está fazendo, ser um pouco mais acelerada? Como é que está o seu Learning Agility? Como é que está o seu potencial? A gente, sim, enquanto RH, a gente faz esse tracking. A gente, enquanto companhia, a gente cuida dos nossos talentos. A gente tem, por exemplo, um outro programa que a gente chama de Top Talent, para entender quem são e quem não são, como é que a gente consegue fazer com que as pessoas virem Top Talent, mas também tem um ponto do protagonismo, de você buscar, de você fazer, de você acontecer. Um exemplo claro é que a gente tem uma Universidade Heineken com 5.000 treinamentos e está ali disponível. Você, não é porque eu estou no RH que eu não posso entrar lá e fazer um treinamento de vendas, eu posso. É só eu entrar lá e fazer. Cara, muito, muito incrível, né? E acho que de tudo que você falou aqui, o que fica é a mensagem também, né? Além da universidade, que eu particularmente acho, você conseguir distribuir conteúdo para quem quer consumir conteúdo e dar acesso, né? Às vezes uma pessoa que tem um desejo de fazer uma transição, ela pode fazer todos os treinamentos e a partir dali se preparar para isso quando acontecer. E o fato de você ter falado e enfatizado que não é fácil, que é um programa que exige muito do profissional. Então, a pessoa precisa, se dedicar aos projetos, às mentorias, e muita gente também que entra na página, a gente fala, o programa de trainee, o programa de estágio é um momento legal, você vai ter acesso a gestores, a treinamentos e tudo mais, mas você precisa se dedicar demais. Se não se dedicar, no ano que vem tem outro que vai te atropelar, ou você propriamente não vai se destacar, porque a cultura, ao mesmo tempo que traz todos esses desafios, tem muita coisa que o profissional precisa também. A empresa ajuda, mas o profissional precisa estar muito preparado, precisa estar muito alinhado. Então, é um ano que eu fui trainee também, sei que é um ano que você aprende demais, você evolui muito, e é muito legal o que você está trazendo, cara, de verdade. E Zé, quanto tempo que a gente tem ainda? Porque, cara, se eu for deixar, eu fico aqui, eu tô tomando a minha Heineken aqui, então, eu fico aqui. Pode falar, Ian. Não, eu já falo pouco, se deixar eu continuo falando. Aí fala com cara, é muito conteúdo, velho. Estamos chegando já, mas eu queria perguntar, Ian, a gente falou muito depois que você entrou na Heineken, mas eu queria voltar atrás, se quando você começou a sua carreira profissional, você teve esses conselhos, ou foi difícil para você, como que foi? Cara, eu vou dizer, eu não tive esses conselhos. E é muito legal essa pergunta, porque o fato de eu ter passado por alguns percalços, assim, de processo seletivo, de tentativa e erro, de participar de alguns processos seletivos que não deram certo, e uma vez que eu entrei comecei a trabalhar em multinacional, eu comecei a ver como é que funcionava os processos seletivos, eu entendi a importância de uma coisa, chamada planejamento. Cara, planejamento. Você tem que se planejar. Você tem que se organizar. Você tem que, de fato, entender quem é o seu interlocutor. E aí isso vai desde, eu estou participando do processo seletivo da Heineken. Cara, eu vou estudar Heineken. Hoje a gente tem uma coisa na mão que é o celular. Você pode baixar um aplicativo do LinkedIn. Eu vou participar do processo seletivo da Heineken. Eu vou procurar quem são as pessoas da Heineken na área que eu quero. Vou mandar uma mensagem para umas 4 ou 5, porque se uma me responder, já é uma ajuda. Então, assim, são coisas pequenas que, para quem às vezes não tem os recursos, porque, por exemplo, hoje tem gente que consegue pagar um coach, mas quando você olha para uma camada menos privilegiada da sociedade, você não consegue pagar o coach. Então, você contigo mesmo. Então, como é que você consegue se preparar para o processo seletivo, aproveitando umas dicas que você consegue pegar muito na internet e garantir que você vai ter sucesso? Então, eu não tive essas dicas. E muito por conta disso, ano passado eu comecei a fazer
um trabalho de mentoria com jovens negros de comunidade, e 5 especificamente, porque eu percebia que algumas pessoas têm alguns gaps. Não é simplesmente chegar no processo seletivo e falar: oi, meu nome é Ian. Não, cara, não. Você precisa se preparar, a forma como você vai falar, o que você vai treinar, como é que você vai construir seu pitch, quantas vezes você vai fazer na frente do espelho. Então, são dicas que, talvez no meio do caminho, até tenham me aproximado do RH, porque lá eu comecei falando que eu sou formado em Direito, mas eu sempre fui de vendas. Eu sou apaixonado por vendas. Eu só fiz a migração para RH único e exclusivamente por propósito. Propósito por impactar a vida das pessoas, propósito por tentar entender como é que o RH funciona internamente, por que eu consigo recrutar um homem, não consigo recrutar uma mulher, quais são essas diferenças, mas também para entender como é que eu consigo utilizar o ambiente que eu estou para eu conseguir me construir em termos de conteúdo, para eu conseguir passar para outras pessoas. Então, por exemplo, quando o meu projeto, que é o For Us, que eu fazia com esses jovens de comunidade, é basicamente para preparar eles para processo seletivo. E aí eu trazia processo seletivo, comportamentos corporativos, como é que você constrói um storytelling, o ponto do autoconhecimento, que eu acho muito importante, que eu acho um diferencial para muitas pessoas. Então, assim, eu não tive lá no início, respondendo a sua pergunta novamente, mas à medida que eu fui evoluindo dentro da minha carreira, eu fui aprendendo, e como eu acho que... Eu gosto muito daquela frase, né? Eu sou porque nós somos. Então, como eu acho que eu sou porque alguém já foi por mim, eu acho que eu tenho que ser alguém para outra pessoa. Então, passar conteúdo, ajudar, colocar à disposição para que a gente consiga construir um ambiente mais saudável e igual, para mim, e é muito importante. Por isso que todo mundo que chega para mim no LinkedIn e me pede ajuda e me pergunta sobre processo seletivo, se eu puder parar meia hora do meu tempo, 20 minutos do meu tempo, 10 minutos do meu tempo, para dar um help para aquela pessoa, talvez seja 10 minutos que vai fazer essa pessoa ter um olhar diferente, até passar no processo seletivo. Não, com certeza. E, cara, você falou tudo. E eu acho que só de você estar aqui, só de o Pedro estar aqui e serem gestores negros representando a raça de vocês, acho que isso é importantíssimo pro jovem que tá... Ele não tá vendo esse podcast, mas com certeza tá ouvindo. E fala, cara, se eles estão lá, eu também posso chegar. Eu acho que isso é um grande incentivo já, tanto de você e do Pedro. Eu acho que é isso, né, Pedro? Você tem alguma coisa a acrescentar? Porque o Ian já falou tudo aqui. Exatamente, cara. E até eu não contei, isso é uma outra resenha de algum outro episódio. Eu conheci o Ian durante a pandemia e foi uma parada pelo LinkedIn, assim, que eu lembro que ele postou uma parada, eu falei, pô, cara, que esse cara que tá falando aqui sobre... não era nem diversidade o tema, ele tinha falado um tema de venda e tal. Eu olhei e falei, mano, que da hora. Porque, tipo, eu não conheço hoje outros jovens pretos que estão, tipo, em grandes multinacionais, assim. Eu conto na mão. E quando eu vi o perfil do Ian, eu falei, cara, eu tenho que mandar uma mensagem pra esse cara só pra falar que, ó, mano, feliz que você existe e tá aqui também. Porque a gente sabe que o racismo estrutural vem cada vez mais sendo combatido pelas empresas, mas o caminho é longo. Então, o que a gente, quando eu encontro e quando a gente pode conversar, dar voz, é realmente muito reconfortante. E eu acho que para quem está ouvindo esse podcast aqui também deve ter esse sentimento, porque é uma forma que a gente faz de distribuir conteúdo. Tem outros projetos que a gente quer tocar em paralelo, inclusive, mas é um sentimento muito bom de poder estar gravando esse episódio aqui. E a gente conseguir ser no direito a gente fala que a pessoa que leva a informação é o núncio, né? Núncio. A gente conseguir ser o núncio de informação, de conteúdo e de conteúdo de qualidade, né? Como é uma coisa que a Tem Jogo faz, não só pelos podcasts, mas também pelas newsletters de vocês, pelo Instagram. Você tem um conteúdo de qualidade e principalmente acessível, né? Porque nem todo conteúdo de qualidade é acessível, que a pessoa que tem muito e que talvez tem pouco, ela consegue ter jogo para tá fazendo. Então, assim, isso é muito importante. E como é que a gente consegue... O ponto principal é como é que a gente consegue democratizar as coisas, né? Democratizar a informação, democratizar os processos seletivos, democratizar os ambientes. E aí, é muito importante esse tema que acabou a gente entrando, embora a gente esteja falando de processo seletivo,
Porque hoje as empresas elas estão querendo cada vez democratizar os ambientes, cada vez deixar os ambientes mais iguais. Então, quando você vai para um processo seletivo, não vem achando que você vai para um processo seletivo como se fosse um ano atrás. A pandemia mudou muita coisa, a sociedade mudou muita coisa. Então, assim, a forma como se fazia processo seletivo há 1 ano, 2 anos atrás, não é a forma como se faz processo seletivo hoje. Então, esse é um ponto muito importante para ser levado em consideração quando você for participar de algum processo seletivo, inclusive aqui na Heineken. Sensacional, cara. E até tem uma outra pergunta de um outro aluno nosso que envolve um pouco disso, que é como fazer isso, como a Heineken faz isso através dos seus produtos. Você falou um pouco da Amstel, você falou um pouco da própria Heineken, mas fica muito claro que isso é algo que não é só falar, e eu acho que isso vincula com o final lá, que eles me falaram já que existe uma pergunta aí de responder o que é a Heineken além da cerveja, ou a cerveja da Heineken e é tudo isso, né? Acho que é a diversidade, é a democratização, são os 5 valores. Acho que tudo isso está envolto do que você falou, cara. E obrigado. O Matheus está feliz aqui porque ele vai saber que foi uma pergunta dele que passou por aqui. Eu costumo dizer que a gente não vende cerveja, né? A gente vende experiência. Experiência não é só você pegar a garrafinha verde e ter o ato de levá-la até a boca, que é o aspiracional. A Heineken ela é 100% aspiracional. Mas como é que a gente olha outro aspiracional da Heineken, né? Que eu acho que é um pouco da pergunta, né? O que existe por trás da Heineken, né? Por trás da Heineken existe, por exemplo, o nosso projeto, que é o projeto The After, quando a gente fala de consumo consciente. Por trás da Heineken, quando você compra uma Heineken, o que a gente está vendendo? Que existem pessoas, que existem mulheres, que mulheres também bebem cerveja. Não à toa a gente fez aquele comercial colocando os casais na mesa. Por trás de uma Devassa, por exemplo, que é um outro produto que a gente tem, existe todo um contexto, toda uma história, todo um conteúdo da história da galera preta de Salvador e que consome o produto, veste praticamente o produto e necessariamente a gente faz tudo isso através de um líquido. Olha como é poderoso isso. Então, assim, não é só cerveja. A gente vende experiência, a gente vende verdade, a gente vende social, sei lá, não sei nem se essa palavra existe, né? Sociabilidade, não sei. Enfim, a gente vende muito mais que o líquido. Então, existem muitas coisas que a gente faz com a cerveja ou através da cerveja que acaba impactando no dia a dia de muita gente. E isso é muito legal, isso é muito importante. Você parar para pensar que você está numa indústria que fala, putz, Pedro, você não pode beber 8 cerveja. Putz, Leandro, você não pode beber 8 cerveja. Você vai beber uma. Você vai falar, vocês são loucos. Vocês não querem vender? Queremos, mas a gente quer vender 8 cervejas para 8 pessoas. Não 8 cervejas para uma pessoa só. A gente não quer ver ninguém bêbado. Sensacional. Acho que essa resenha foi um dos melhores episódios que a gente já gravou. Obrigado, cara, por estar aqui. Obrigado por ter falado, por ter usado essa plataforma que é a Tem Jogo para falar de muito mais do que só processo seletivo. Quem está aqui vai voltar esse episódio e vai ver que a gente falou de diversos temas da sociedade e cada vez mais a gente quer fazer isso, né, Zé? Acho que o esporte, a carreira é muito mais um plano de fundo para a gente dar voz aos temas que são relevantes para a sociedade, né? Se você parar, embora a gente tenha falado de muitas coisas, muito além do processo seletivo, tudo isso que a gente falou é muito importante para o processo seletivo, porque o processo seletivo não é só você ter uma boa faculdade, ter um bom inglês, mas também o que você sabe muito além do que te ensinaram na faculdade. Então, assim, tem pontos muito importantes que dá para ser extraído desse podcast aqui, que você consegue aplicar no processo seletivo e de preferência para o processo seletivo aqui na Heineken, tá? Pô, tem muita dica aqui, né? Pô, a galera que tava em dúvida, que precisava de dica, que fica perguntando lá, pô, aqui tem quase 50 minutos de dicas exclusivas para passar. Ficou até fácil, né, Zé? Não, com isso aí, tá mamão com açúcar agora. Virou um gabarito aqui, cara. Você deu a fórmula aí para todo mundo se destacar e viver essa cultura aí que é animal. Parabéns, cara. Alguma consideração final? O que você acha? Como a gente encontra? Seu jabá, sempre faz essa hora do jabá aí, porque a galera com certeza vai te mandar mensagem. Cara, eu sou mega disponível, então
seja no Instagram, seja no LinkedIn, me procurem lá, podem mandar mensagem. Às vezes eu respondo mais rápido, às vezes eu demoro um pouco mais, mas eu sempre respondo. E se eu pudesse, se eu fosse falar aqui o meu cachorro tá chorando, gente. Se vocês estão ouvindo no fundo aí, não sei se estão ouvindo mais meu cachorro, tá? Vamos terminar pra você cuidar dele, vamos terminar pra você cuidar. Não, tá de boa. Mas uma última consideração aqui cara, acreditem em vocês e confiem nas histórias, na trajetória de vocês. É muito importante que vocês se conheçam, se autoconheçam, para vocês poderem participar de um processo seletivo colocando verdade, porque o que a gente procura aqui na Heineken é a verdade que está dentro de cada pessoa, porque hard skills, cara, a gente ensina. Então a gente quer a pessoa. E apliquem para os nossos processos seletivos, porque a gente tem muita vaga, gente. A gente quer vocês aqui. Sensacional. Zé? Isso, perfeito. Não, já falou tudo. Eu acho que, cara, eu tenho a brincadeira que eu falo que a cerveja é a rede social mais antiga do mundo, né? Então... Sem dúvida. Muito bom. É Muito isso. bom. Obrigadão. Obrigado, Ian. Obrigado, Pedro. E tamo junto. Vamos junto, gente. Obrigado. Para encontrar o episódio, vai estar disponível em todas as plataformas que você preferir escutar. E o nosso Instagram é @temjogobr ou @HeinekenBR, para você seguir lá também. E aproveitem esse conteúdo, porque realmente aqui tem muita coisa para vocês se destacarem nos processos seletivos. E vejo vocês todos no pódio, porque lá é o lugar de quem tem jogo. Valeu, Ian. Valeu, Zé. valeu.